bom dia, boa tarde, boa noite. Pela saudação que você está vendo, você está percebendo que o nosso podcast de hoje, do canal Inclusão, ainda está sendo gravado. O prazer e a satisfação de apresentar para vocês o nosso novo estúdio e nosso novo jeito de gravar. Hoje nós temos participantes externos, nosso novo estúdio tem um fundo novo que está aqui atrás de mim e do Luiz Felipe, que é um quadro do Vincent van Gogh, que chama-se O Semeador ao Sol. Mas a gente está preferindo chamar aqui de Semeador do Sol, tá? O objetivo desse canal é justamente semear luzes para conversas significativas com pessoas que se interessam por temas que realmente são importantes para esse momento da humanidade. Então, como eu disse, temos duas participantes externas. Inicialmente, aí, Gabriela Figueiredo de Castro Simão, nossa amiga que está falando lá de Búzios. Olá, Gabriela, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Ela é uma moça branca, de cabelo preso, com uma blusa branca, ok? Falando lá de Búzios. Também uma outra moça bonita, lá de Sorocaba, a Priscila Bertucci, psicopedagoga, que é uma moça de cabelos longos, usando óculos e uma blusa azul. Olá, Priscila, tudo bem? Muito obrigado, muito prazer por você estar aqui. Tudo bem. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês aqui. E aqui ao meu lado, Luiz Felipe Diniz Martins, que vem a ser o presidente da Solaris, que é uma das participantes desse esforço do Multi-Inclusão, tá? Mas ele está aqui hoje não somente como presidente da instituição, mas também como uma pessoa que tem experiência de vida no que diz respeito a relações abusivas. O Felipe é um homem, claro, de cabeça, diferente deste que apresenta o podcast, que já quase não tem mais cabelos na cabeça, está usando óculos e uma blusa azul petróleo. Olá, Felipe. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Bom, como eu disse, quem lhes apresenta esse podcast sou eu, Gleison Rocha, que estou aqui usando uma camisa salmão, uso óculos, quase não tenho cabelo na cabeça. A questão toda. Gente, o objetivo desse canal, do canal Multi-Inclusão, é justamente, como eu disse, promover conversas significativas sobre questões que possam melhorar a condição de vida das pessoas. A conversa vai ser uma conversa, mesmo que o tema seja um tema bem árduo, pesado, né, relações abusivas, vamos procurar ter uma conversa que realmente traga luz para esse tema, especialmente com foco na questão da superação dessas relações. Relações abusivas que não ocorrem dentro da família, ocorrem muito em relação a homens, também ocorrem em relação a mulheres, com relação a... Também dentro de ambiente de trabalho, ocorrem em muitos lugares, tá? Então, essa é a proposta disso. O Felipe e a Gabriela, tá, tiveram aí experiências, podem relatar brevemente para a gente sobre como superar essas relações abusivas. E a Priscila, psicopedagoga, está aqui com uma cientista, uma técnica que poderá nos ajudar nessa conversa. Eu gostaria de começar a conversa passando para a Gabriela. Gabriela, o que você pode pontuar inicialmente essa nossa conversa sobre relações abusivas? Nossa, eu sou a primeira a falar. Eu acho que as relações abusivas, elas trazem danos muito duros para a nossa vida, né? Mas existem muitas formas da gente procurar ajuda, existem muitas formas da gente conseguir reverter esse quadro. E eu acho que o mais importante é a gente entender que a força primordial vem da gente. Então, assim, existem múltiplas ações, ajudas, terapias, religiões que você pode ter como as suas formas de apoio, né? Mas o primeiro passo é você conseguir acreditar naquela voz interior
dentro de você que fala assim, tem alguma coisa errada. Essa voz você tem que ouvir. E aí, quando você consegue, aí você tem que começar a buscar o conhecimento para você poder ir para frente, assim. Mas essa coisa do interior, assim, para mim foi um norte. Eu posso dizer um pouquinho, antes de passar para a Priscila falar um pouco, talvez até da minha própria experiência com relações abusivas e experiências que eu presencio. Todo mundo, né, tem alguém na família, alguém que conhece, que vive uma relação abusiva com outra pessoa ou dentro do trabalho. Tá? O que acontece com essa relação é que o abusador meio que entra dentro da cabeça da pessoa, né? E a pessoa acaba nem entendendo que ela está sendo abusada. Essa é a primeira característica. Ela não entende que aquela relação é uma relação ruim. Ela entende que aquela relação é uma relação saudável ou uma relação... E o abusador sempre coloca a pessoa como vítima. Tá? Desculpe, ao contrário. O abusador coloca a pessoa como... Inverte os papéis. Eu acho que é essa a questão. Por isso que a pessoa, às vezes... tem um amigo, um grupo de amigos, a família diz para ela assim, olha, o que está acontecendo com você no seu casamento? Ou diz para ele, né? Olha, o que está acontecendo nessa sua relação? E a pessoa não entende, não, está tudo certo, eu é que não sou legal, eu que estou abusando, eu que estou vacilando, né? Há uma inversão das coisas. Tá? Aí, do lado dessa maneira, eu queria que a Priscila falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que Gabi viveu uma coisa que uma relação que seguiu por esse caminho, tá? E que ela pode falar bastante mais sobre como foi essa superação. Mas eu queria que a Priscila falasse agora um pouquinho sobre esse mecanismo, ver se eu tenho razão, ver se eu não estou falando besteira, tá? Eu não sou o dono da verdade, tá bom? Não, realmente, é bem isso que você colocou. É como um sequestro emocional, a gente chama. Né? Realmente a pessoa faz de uma forma, o abusador faz de uma forma que ele passa a ser a vítima. E se a vítima tenta, de alguma forma, pontuar isso, ele inverte a situação, né? Como assim, eu sou a única pessoa que está do seu lado, mas e se você ficar doente, só eu vou cuidar de você, né? E esse é um exemplo. Mas, assim, uma coisa que também é legal nós pontuarmos aqui é que, diferente do que muita gente imagina, as relações abusivas, elas acontecem em outros lugares também. Ela acontece na família, ela acontece na escola, em qualquer ambiente que você tenha um papel que a pessoa acha que ela é superior, né? Então, ela pode comandar, ela pode exigir algumas coisas de você, né? Na relação de casal, ele se vê, estou falando ele, mas pode ser ela também, tá? Acontece também das mulheres abusadoras. E aí ela se coloca num papel superior e exerce o poder que ela tem sobre o homem, e a mesma coisa o homem com a mulher, né? Ele controla, mas você vai sair com essa roupa, né? Você se comporta direito, e assim... É muito mais comum do que a gente imagina, muito mais comum do que a gente pode pensar. Então, Priscila, desse ponto de vista mais técnico, científico, o abusador, ele existe, ele pode ser um psicopata, o que ele é? Porque a relação com essas pessoas, ela sempre passa por uma questão, como você disse, de poder. Tá? Ela constrói um poder sobre o seu alvo, né? Tá? E um poder que não é amoroso, é um poder destrutivo, porque ela vai destruir a autoestima dessa pessoa de maneira tal que essa pessoa, daqui a pouco, ela começa a questionar a si mesma. Não, realmente não sou legal, eu não... Ela se sente culpada até pelas agressões. Tem muita situação de relações abusivas que partem para a agressão física e que o agredido se sente culpado. Ele me bateu, ou ela me agrediu, mas eu fui culpado, pisei na bola. É uma coisa assim, bem cruel e preciosa. Exatamente isso. Chega a um ponto da relação que, assim, ele me bateu, mas eu mereci, vamos dizer, né? E, assim, como você comentou no início, né?
mesmo que você não tenha vivido, com certeza você ouviu falar de alguém, ou familiar, alguma pessoa próxima, que vive esse tipo de relação. E é muito comum, eu particularmente conheci uma pessoa que assim, ela começava a falar, né, começava a desabafar, e aí ela falava um pouquinho, e aí davam 5 minutinhos, ela falava, não, peraí, mas eu não posso reclamar, porque por outro lado, ele é bom nisso, nisso, nisso. Então você percebe aí a manipulação do outro, porque ele chega a expressar isso para você. Não, mas olha, eu faço isso, mas eu não agrido você fisicamente, eu não fico num bar me embriagando, né? Então, assim, eu sou bom para você. E assim, é muito complicado, porque envolve a pessoa de uma forma que ela realmente, como a Gabriela comentou, enquanto isso não realmente não entra na cabeça dela e ela não tem essa consciência, o mundo inteiro pode falar para ela, essa relação não é legal, está sendo uma relação abusiva, e ela não enxerga isso. Quando a gente fala de abuso e de agressão, inicialmente vem na nossa ideia a agressão física, né? Foi lá e pum, bateu na pessoa, sei lá, beliscou. Mas, Felipe, não existe só agressão física. Existem outras maneiras de agressão. Né? Eu acredito que até a agressão verbal seja tão forte quanto a agressão física, né? Porque essa ideia de destruir, desqualificar o outro o tempo todo, até perante os filhos, numa relação de casal, numa relação entre família, de desqualificar o caráter da pessoa, isso aí é tão forte quanto uma agressão física, né? Porque destrói também, né? Destrói a pessoa por dentro, as forças vão acabando, né? Porque vai minando as suas forças o tempo todo. Eu até, ainda bem que nós temos uma profissional aqui do ramo para discutir com isso, porque a gente traz temas, né, muito importantes para discutir aqui, e espero que se alcance um número muito grande de pessoas que entendem debatendo, tá? Comecei a estudar um pouco sobre o meu ponto de vista do gênero, que é o normal, na verdade, a gente nem tem intenção de desqualificar a agressão, porque é muito maior realmente do homem e mulher, mas a mulher também ela é abusadora no geral, e também muito agressiva também. Então graças a Deus que tem umas que não sim, são as mulheres. Sim, eu passei a estudar do meu ponto de vista, do meu gênero, né, masculino, né, o porquê que isso acontece, né? E aí você vai vendo tantas realidades que acontecem na vida que você até foge do debate, né? Na verdade, a agressão que o homem sofre, ele é invisível. Na mulher, existem seminários, congressos, debates. Do homem, não. Então é invisível. O homem apanha calado. Exatamente. Até por nós termos uma sociedade machista, o homem se sente com vergonha de apresentar perante os amigos, até as autoridades judiciárias também. Elas não têm o enfoque de entender que o homem sofre violência, né? A Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela, do meu ponto de vista, é uma lei muito sexista, porque ela enfoca só a mulher, né? E, inclusive, até sob o ponto de vista de muitos juristas, ela chega a ser até inconstitucional, porque perante a Constituição, homens e mulheres são iguais em deveres e obrigações. Então, os homens ficam... mas a Lei Maria da Penha também não para... mas isso é por... mas... que o entendimento não, do o que acontece... exatamente. Polícia é que Lei Maria da Penha só para... Exatamente. Ele tem que fazer um entendimento por analogia, né? Então, muita gente ele vai ao pé da letra, né? Então, se ele for entender por analogia, ele pode enquadrar pela Lei Maria da Penha, mas infelizmente isso não é o que acontece, entendeu? Então, vão se acontecendo... O que eu acho que pesa mesmo o preconceito. Sim. Do homem. Não, ele se sente envergonhado. Eu não vou lá dizer para ninguém que estão sofrendo isso, porque e tem outra coisa do outro preconceito, o preconceito do homem em relação às mulheres, tá? Ou seja, a mulher é assim mesmo. Mulher é um bicho esquisito. Tentou me agredir ou está me azucrinando, mas porque a mulher é assim mesmo. Não, tá tudo errado. Mulher não tem que ser assim mesmo. Tá? As pessoas têm que ser civilizadas, claro, amorosas umas com as outras, tá? Chegar numa relação como essa, que há um evidente abuso, eu acho que não é uma
uma coisa legal para ninguém, nem do homem em relação à mulher, nem da mulher em relação ao homem, e existem outros abusos. E aí, por falar nisso, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Você que está vendo o nosso podcast, não esquece de curtir. Inscreva-se no canal, dá divulgação para esse tema e outros temas. Já estamos aqui gravando, é o 4º podcast. Sim, né? sim. Estamos gravando o 4º tema do nosso podcast. Tá? E o nosso objetivo é esse, gente, é trazer luz para a escuridão. Tá? Trazer luz para pessoas que podem estar vivendo essas situações agora. Então, dá a divulgação sobre o nosso trabalho, que é um trabalho pro bono, todo mundo que está aqui, Natália, Fábio, Jonathan é novo, tá? Por isso que deu branco aqui na hora de falar o nome dele. Tá aqui pela primeira vez, nosso cinegrafista. Jonathan, estão aqui todo mundo sem ganhar nada. Felipe está aqui, as meninas estão lá prestando esse serviço para a humanidade, né? Prestando esse serviço de levar luz a esse tema. Então, curte nosso vídeo, inscreva-se no canal, tá? Envia o nosso link para outras pessoas que possam estar interessadas nesses temas todos, tá? Voltando aqui que nós estávamos falando, eu queria voltar para a Priscila para ela falar um pouco sobre isso, voltar depois para a Gabriela, tá? Sobre essa questão de que relações abusivas não ocorrem somente entre homem e mulher, mulher e homem, mas podem ocorrer, como já foi dito, dentro da família e podem ocorrer no ambiente de trabalho e em quaisquer outros lugares. Existem muitas relações abusivas, um tema que a gente vai trazer aqui para o nosso multi-inclusão, que é a relação abusiva em relação aos mais aos idosos. Tá? Tem muita gente que vive da aposentadoria do velhinho e deixa o velhinho ali a pão e água. Isso é um abuso. Tá? Então, essas questões todas são relações que a gente tem que trabalhar, explicar para as pessoas que isso não é uma condição que a gente possa considerar como normal, como razoável, como civilizada. Tá? Fala, Pri. Eu chamei a Priscila de Pri, porque a Priscila é minha sobrinha, tá? Então eu tenho a prerrogativa de chamá-la pelo apelido. Então, como vocês colocaram, realmente acontecem em inúmeros locais onde existe uma relação que alguém, vamos dizer, né, pode ser um chefe, pode ser até um funcionário, também acontece o inverso no trabalho, tá? Como você comentou também de pessoas idosas, isso é muito comum, né? É pouco divulgado, mas é muito comum. Vai lá, começa a cuidar de uma vozinha, de uma tiazinha que tem uma boa aposentadoria gorda, e aí com a desculpa de que ela não consegue mais cuidar das suas próprias contas, ela não sabe, ela vai dar dinheiro para quem não merece, né? E aí a pessoa vai lá e sequestra a aposentadoria da velhinha e deixa com que ela fique, assim, viva com o mínimo possível. Sequestra até a vida dela, né? Sequestra a vida exatamente. toda, né? Ela fica totalmente dependente daquela pessoa refém. E assim, sim. Fica refém. Então, assim, eu também conheço pessoas que assim, vivem isso, não conseguem sair, porque a pessoa é vista pela família como a salvadora da pátria, e, na verdade, quem está de fora está vendo que não é isso que acontece, né? E isso fica até, sei lá, eu acho que até Papai do Céu pegar essa velhinha e levar embora, né? Porque muitas vezes os outros familiares, por comodidade, né, pode até ter alguma ideia, mas fala assim, não, eu não vou mexer porque tá bom, ela tá cuidando, né? Então fica uma situação complicada. E eu, como uma representante da educação, também vejo isso em escolas, com relação a professores que abusam do seu poder, né? Então tem atitudes abusivas mesmo. Eu fiquei sabendo recentemente de um professor que os alunos que tiram notas melhores na prova, ele leva bombom para a sala de aula. E aí ele distribui 20 bombons, né? É assim, ou seja, os outros que não receberam, né, eles estão sendo humilhados perante a sala. Mas ou a conexão não está boa, não sei qual é a conexão. Então, vou pedir agora,
vou ter que te interromper, pedir para a Gabriela falar um pouquinho sobre essas questões que a gente acabou de comentar, para ver se há um problema aí na sua conexão, Priscila, ou se o problema é aqui, tá? Fala, Gabi. Oi. Gente, então, assim, eu acho que quando a gente vive uma relação abusiva, às vezes nunca é uma, né? É uma, é duas, porque isso se transforma em um ciclo operante da pessoa que ela é abusada, né? E o que eu vejo, assim, que também tem uma coisa social, assim, é mais comum que homens sejam abusadores narcisistas e que eles exerçam esse poder com as suas esposas. E no âmbito da mulher, a gente vê uma característica narcisista mais em mães, né? Mães narcisistas, porque é onde elas podem exercer o seu poder social. E, no caso, você sempre tem assim, um filho que vai ser o preferido, um filho que vai ser o bode expiatório, e aí cada filho ocupa um papel de suprimento para esse abusador, né? E o que eu acho confuso quando você lida com um abusador assim, desde muito cedo, é porque ele vai trabalhar a sua mente de forma que ele vai construir uma personalidade que, na verdade, não é sua. É a personalidade que ele vai colocar dentro de você e ele vai, a todos os momentos que ele quiser, acionar aqueles gatilhos em você. E quando ele aciona esses gatilhos em você, você pode ter descompensações emocionais, crise de irritabilidade, crise de pânico, confusão. E, normalmente, quando você tem um abusador e ele está dentro da sua família, ele vem acompanhado de uma desconexão muito grande, porque ao mesmo tempo que ele é o abusador, ele é a pessoa que provê, a pessoa que cuida, é a pessoa que abraça. Então, você cria uma confusão mental tão grande, isso pode ser até, já na neurociência já se explica, que tem partes do cérebro que não se desenvolvem, sofre isso. E aí, depois que você sofreu isso na sua infância e tudo assim, e hoje em dia, graças a Deus, né, por exemplo, a gente está aqui falando desse tema, né? Tem muita coisa na internet para a gente poder buscar, que pode, sim, começar a libertar a gente, porque a gente sabe aquela coisinha que está estranha, você sente que tem alguma coisa errada ali, mas quando você começa a enxergar isso como um padrão de outras pessoas, assim, não, peraí, mas essa pessoa está vendo mesmo que eu não estou maluco, porque muitas vezes assim, a gente tem que entender que o abusador, ele não é um abusador na frente de todo mundo. Ele é um abusador que ele vai abusar da vítima, mas normalmente, para o externo, ele vai ser uma pessoa muito bacana, o que vai gerar mais confusão ainda, porque a pessoa fala, gente, eu sou maluca, porque só sou eu que vejo isso, só comigo. Então, assim, essa confusão na cabeça da pessoa é muito... Então, assim, são muitas questões, mas é muito legal quando você consegue... Esse é um viés que você colocou, viu, Gabi? Esse é um viés que eu não havia me tocado que existe assim. O viés que eu percebo no que diz respeito a essa relação é justamente o contrário, que a pessoa sente que o abusador, o narcisista, o psicopata é legal com ela e todo mundo do lado de fora percebe que aquela relação não é uma relação saudável. Aí, essa coisa ao contrário, né? Que é a relação onde, para todo mundo, nossa, que é um santo filho, está cuidando da velhinha, está cuidando do velhinho, do casal, do pai, da mãe, mas aí, na verdade, está ali realmente tendo um benefício econômico, usando, às vezes, o benefício econômico que tem ao ser o gestor, o administrador informal, porque normalmente essas pessoas não têm a tutela, tá? Ela tem uma tutela informal. Tá? Pega ali o cartão do INSS da velhinha, do velhinho, usa e abusa, e mas para todo mundo do lado de fora fala, não, o santo filho que está tomando conta direitinho dos velhinhos, e não sabe o que acontece da porta para dentro da casa. É isso que você está falando, né, Gabi? Eu acho que, assim, porque o que acontece, gente? Uma pessoa que é um manipulador, ele é uma pessoa muito inteligente, então, assim, ele vai se moldar àquele ambiente para ele tomar o melhor proveito possível. Então, assim,
se for interessante, um determinado tipo de entendeu? Assim, na minha experiência, é isso, assim, você para fora foi uma coisa, e no interior, no dentro, existia uma maldade, e aí foi bem difícil, porque você está sempre se questionando, mas não é possível, e você normalmente não tem o acolhimento das pessoas, porque as pessoas não acreditam muito, na verdade, e tem, às vezes, também uma pressão social que não te impede de você conseguir até se libertar, de você conseguir, assim, dar aquele passo de você, não, chega. Na verdade, na minha cabeça, o que tem que você fazer é conseguir um distanciamento emocional, conseguir blindar o seu emocional para que aqueles gatilhos não sejam, mesmo que você não consiga ter um distanciamento físico. Não necessariamente você vai conseguir o distanciamento físico. Eu entendo essas relações, viu, Gabi? Eu entendo algo próximo de um vício, né? Como vício no álcool, vício em drogas, vício em jogos, vício é um vício. Sim, a pessoa que está sendo abusada, ela está viciada nessa direção. Ela reprograma o seu cérebro de forma a você entender que aquilo é o que você merece, que só aquilo. Mas eu queria só falar uma coisa assim, que eu acho muito importante, que é uma coisa que eu estava estudando há pouco tempo atrás. O abusador, ele é uma pessoa que sofreu abuso. E dentro desse abuso, a diferença entre um abusador que vira um abusador e um abusador que vira um empata, quer dizer, um abusador, ele pode gerar outro abusador ou um empata. E o empata é aquela pessoa que, tipo eu. E o que acontece? Quando um abusador, ele abusa, ele sofreu um abuso tão profundo, aquilo foi tão forte dentro da psique dele, dentro do interior dele, que ele não conseguiu suportar a sua própria existência. Ele não conseguiu se aceitar. E aí ele cria um personagem grandioso, ou um personagem para ele poder justificar a existência dele. Então, na verdade, um abusador, ele é uma pessoa com um grande vazio. Ele é, assim, a gente... E na verdade, tem abusadores, tudo que podem viver muito bem, e tudo mais, entendeu? Assim, eu não entro nesse mérito. Eu só entro que a formação do abusador, ela tem essa diferença, assim. É como se o empate, ele aguenta. Ele vai aguentando aquele sofrimento. E o abusador, não. Ele cria outra... Ele não consegue lidar consigo e ele cria outra pessoa. Algo como uma criança que foi abusada na infância por pais, por professores, sofreu bullying na escola, ou, sei lá, pelo religioso da religião que ela frequentava. Acontecem mais casos assim do que o que seria que a gente imagina. E, no final das contas, ela mesma acaba por querer entender aquela relação abusiva que ela viveu como uma relação normal, como uma relação aceitável, acaba se tornando um outro abusador. É por aí mesmo? Queria que a Priscila falasse um pouquinho sobre isso. Esse tema é bastante vasto, né? Porque que é justamente a proposta dessa conversa de debater essas situações. Abusos para todas as direções. Entendido essa questão do abuso como uma questão quase viciante para o abusado. E de viver nessa relação. De Estocolmo, né? Onde o sequestrado acaba se identificando, se apaixonando e ficando com o sequestrador. Essa síndrome de Estocolmo dentro da psicologia, é utilizada como base de muitas coisas que aconteceram no mundo, né? Pessoas que vivem essa condição de serem sequestradas emocionalmente, como você disse, Priscila, e que acabam se identificando tanto com a que ancestral e aquilo normal, né?
Mas fala um pouco dessa coisa da multiplicação do abuso, né? Ou seja, quem foi abusado e daqui a pouco torna também um abusador. Realmente, a chance de um abusado vir a ser um abusador é muito grande, né? Porque, assim, mexe com o emocional dele, com a essência da pessoa mesmo, e ela vai levar isso para o resto da vida. E ela acaba replicando, ela acaba fazendo novamente o que ela aprendeu. E não necessariamente igual, mas ela pode aprimorar. Né? Então, assim, realmente passa pelo abuso físico, emocional, e também a gente não pode esquecer do sexual, né? Então, homens, mulheres se aproveitam da situação que tem, que eles se colocam como superiores, e é como se a mulher, por exemplo, vamos colocar, tivesse obrigação, né, é como se fosse um papel a ser cumprido. Então, assim, por exemplo, eu casei com você, está no pacote, você precisa me servir, né? E o inverso também, a mesma coisa. E quando a Gabriela colocou da forma que o abusador às vezes se comporta fora de casa, vamos colocar assim, realmente eu escuto relatos de mulheres falando: olha, o meu marido faz isso, mas quando eu chego para comentar com alguém, ninguém acredita, porque perto das pessoas, ele é um príncipe, né? Então, assim, faz parte da manipulação, é aquela coisa, é uma pessoa da porta da rua para fora, é uma pessoa, e para dentro é outra. Então, tá tudo ótimo, tá todo mundo conversando numa boa, com amigos, entrou em casa e falou: por que você estava falando daquele jeito com aquele amigo? O que você pensa da vida? Olha como você está vestida. Então, assim, destrói o emocional da pessoa, né? Humilha. Na frente do amigo, não falou nada. Nada. Entrou para dentro de casa, chega lá e vai... Exatamente. Às vezes no carro já começa, né? Isso, às vezes no carro já começa, mas isso é forma de se comportar. Você não sabe falar, não sabe se relacionar com as pessoas, você parece que está interessada, fica se jogando, sabe, assim, humilhando mesmo, nem sempre publicamente, isso pode ser... Você disse na sua primeira fala, Priscila, conectado com o que você falou na primeira fala e com o que o Felipe falou, que é o poder que essa pessoa exerce sobre a outra, né? Que é um poder, por vezes, velado, escondido, que está acontecendo somente dentro ali das famosas 4 paredes, certo? E que ela usa esse poder. Às vezes é um poder psicológico, é um poder de mando. Eu sou o provedor da casa, isso acontecia muito mais no passado, mas ainda hoje. Tá? Uma parte do casal, uma parte da sociedade matrimonial, que é a provedora, que coloca mais dinheiro na mesa, pode se sentir nessa condição de fazer certa chantagem com o outro. Tá? E começa, praticamente, essa é a coisa, crescer. E começa a desqualificar a pessoa. Chegar a dizer: não, você não, você não gosta, né? Desculpa, gente, mas eu tenho que falar. Você gosta, você não traz dinheiro para casa, ou traz muito pouco, ou a mulher em relação ao homem, ou vice-versa. Você é oferecida. Essa mulher, às vezes, ela só está querendo ficar para o homem, né? Ele vai dar esse entendimento de que ela está se oferecendo um amigo para um público. Antes de voltar para você, Priscila, quem está vendo o nosso podcast, curte, tá? Envia para seus amigos, por favor, que isso aí é uma forma de mostrar para o YouTube a relevância desse trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? E aí, mostrando para o YouTube, ele vai colocar a gente lá por cima da relevância e outras pessoas vão ver essa nossa conversa e as outras conversas aqui do Munduzão. Mas concorda, Priscila, que é por aí? É isso? Claro, com certeza, com certeza. E também colocando aqui a nossa conversa é muito importante, porque pode despertar em algumas pessoas e se identificar, falar: caramba, não é que eu estou vivendo uma relação abusiva e não tinha percebido? Porque diante de toda essa manipulação... Esse é o ponto que nós queremos. Vezes, o ponto. Exatamente, porque quando ela pensa,
diante de toda a manipulação, se ela começa a pensar alguma coisa, ele tira aquilo da cabeça dela. Imagina, né? Não tem nada a ver. E como você colocou a relação abusiva, vamos colocar para a parte financeira, né? Eu banco, eu te sustento, tudo. Então, provavelmente, a grande maioria desses casos, anteriormente, essa pessoa podou a outra de trabalhar. Isso acontece muito em relações abusivas entre homem e mulher. E a mulher, não, amor, não precisa, né? Eu quero que você se dedique à casa e às crianças. Larga a sua profissão, não precisa se preocupar com isso. Eu cuido de tudo, sabe? Até ele chega para ela e fala assim, mas você só fica em casa, você só cuida das crianças, isso aí como é? Entendeu? E aí a coisa vira. Exatamente. Né? E aí a pessoa fica totalmente... O que acontece, coloca na sua cabeça que aquela é uma relação ideal, uma relação tal, e daqui a pouco está dando que, bom, não é bem agora, você eu te tento, eu te seguro, ou te desqualifica, né? Primeiro, te manipulou para depois poder te qualificar. É por aí? Eu estou enganado? Não, acho que sim, é por aí mesmo. Sim. Infelizmente acontece isso no dia a dia das relações. Eu compactuo assim, com algumas coisas que a Gabi falou. Tá? Eu acho que realmente ela abordou, porque eu nem tinha pensado nisso ainda, mas provavelmente muitos dos abusadores foram abusados e se tornaram, nem se identificam, nem sabem que isso acontece, mas foram abusados na infância, ou pensam que foram abusados, talvez a cabeça da criança, alguma coisa assim, e acabam virando abusadores compulsivos, né? Enfim, é uma lástima, mas é isso mesmo. E muitos comportamentos, como eu falei que o abusador é um narcisista, e pode até ser um psicopata, muitos comportamentos de psicopatia, eles têm como gatilho, né, para o abuso sexual na infância, né? O abuso da criança, o abuso do adolescente pode levar a um gatilho, a disparar, a iniciar comportamentos que são psicopáticos. Tá? Eu queria agora pedir para todos, para o Felipe, que está aqui do lado, e para a Gabriela e para a Priscila, fazerem suas considerações finais para darmos um fechamento. E vou convidá-las a fazermos um segundo podcast sobre superação de comportamentos ou ações abusivas. Eu acho que esse tema é tão amplo que merece uma segunda rodada. Tá? Então, eu queria pedir para você, Felipe, fazer esse encerramento. Eu, nas minhas considerações, até pegando um ponto que a Gabriela falou também, eu costumo até, quando converso com pessoas que sofrem esse tipo de coisa, o homem principalmente, primeiro ponto, não revide agressões gratuitas. Não revide, porque o que a abusadora quer é exatamente esse teu comportamento, para dizer que você é o abusador. Então, não revide. Se você está se sentindo aviltado a ponto de não aguentar mais, procure o judiciário. Ponto. Não revide, não agride. Então, eu contei para você essa história, né, que aconteceu comigo. Estou dentro de casa, numa DR com uma pessoa, e aí a pessoa chega, do nada começa a gritar como se eu estivesse agredindo. Né? Dentro do apartamento, cheio de vizinho. E eu, tá maluca? O que está fazendo? Parecia que eu estava batendo nela. Né? Aí o que eu fiz? Virei as costas e fui embora. Abri a porta e falei, você fica aí gritando sozinha, porque eu não vou ficar aqui presenciando isso e nem tampouco vou dar munição para você e nem passar essa vergonha junto com os vizinhos. Saí, fui embora, peguei meu carro e fui na casa do irmão dela. Amigos, sua irmã... então é uma outra metodologia. Não revida e vira. Não revide e... Exatamente. Porque o que essas pessoas... Tanto homem quanto mulher quer. É a plateia. Exatamente. Então, não vamos dar plateia. E busque apoio profissional, busque apoio na religião, que é muito confortante isso mesmo, e não se deixe cair nas armadilhas que o outro prepara para você. Esse é o ponto. É isso. Gabi, suas considerações finais. Eu queria agradecer aqui também a todos, né?
e dizer que tem luz no fim do túnel e existem, do mesmo jeito que existem muitas pessoas com esses transtornos, também existem muitas pessoas empáticas, né? Então, acho que procurar um terapeuta, procurar um psiquiatra, ter um acompanhamento médico, parar com essa coisa de, se eu preciso tomar um remédio, que isso não tem nada demais, fazer atividade física para a gente poder manter o nosso corpo saudável e também fazer alguma coisa de bom para os outros, ter uma religião se for do seu agrado, então respirar com calma e muitos caminhos, assim, né? E a ajuda é contínua, porque eu acho que a pessoa que sofre abuso, ela precisa entender que ela também tem um problema no ego dela, que é aquela coisa dela precisar. Então, assim, não adianta só a gente olhar para o outro se a gente não consegue olhar a raiz do nosso problema, assim. Isso é uma consideração assim, minha, tá? E não é uma verdade para... Então, acho que é isso, assim, a gente tem muita ajuda aí, que são pessoas que podem apoiar, e o legal é que depois a gente pode ver que a gente pode ser apoio também, né? E não necessariamente uma muleta, mas um apoio, sabe? É isso aí, vai. Obrigada. A gente, nós todos, né, Gabi, nesse mundo, nós viemos para cá para sermos felizes, né? Também somos felizes, também temos alegrias, mas é um mundo pesado que a gente tem que considerar essas felizes. Como você disse, que tem o ego de todo mundo, que é o problema, e o ego, nós sabemos, a Priscila me corrige se eu estiver falando besteira, tá? O ego ele é criado dentro do nosso cérebro, e o nosso cérebro é enganoso, né? Nosso cérebro ele é material e ele é enganoso. Né? E aí, falando de religião, né, Gabi? Gabi professa a mesma religião que eu. Né? Nós sabemos o quanto que a alma é mais sublime e a quanto que é ela que é realmente a fonte e o futuro e o destino da nossa vida. Tá? A gente não pode cair no engano de achar que o nosso é alguma coisa tão importante assim. Ele é importante para a gente poder colocar ele no seu devido lugar. Tá? Ele é uma manifestação do nosso cérebro, da nossa condição material, da nossa condição humana, um animal material. Né? E às vezes ele nos engana. Nosso cérebro, por exemplo, as coisas mais óbvias. Né? Você olha para uma pessoa e o nosso cérebro confunde beleza com bondade. Começa aí. Você olha para a pessoa, ela é tão bonitinha, então ela só pode ser uma pessoa boa. Né? Não é. Às vezes, não necessariamente. O cordeirinho está escondido um belo leão, um belo chacal. Né? E esses abusores, às vezes, os abusores, né? São narcisistas, né? Passa o dia passando creme no rosto, se for mulher, ou passa o dia penteando o cabelo, se for homem. E se tiver cabelo. A vítima olha para ele e fala: nossa senhora, eu queria estar junto com esse cara o tempo todo, ou junto com essa mulher o tempo todo. Nosso cérebro nos enganou. Então você tem razão, Gabi, no meu entender. Pri, fala aí se eu falei muita besteira. Se eu falei, você pode corrigir, tá? Não falou besteira, não. Para encerrar, eu quero agradecer a participação. Foi uma honra conversar aqui com vocês. E esse tema realmente merece ser divulgado, ser falado, porque acontece muito mais do que se pode imaginar. Né, em todas as áreas, como a gente já pontuou. Eu queria deixar algumas perguntinhas aqui como dica para quem está na dúvida se está vivendo uma relação abusiva ou não. Então, assim, como eu me sinto quando eu recebo uma ligação da pessoa? Né? Por exemplo, mulheres, né? Vamos colocar no caso mulheres, que estão lá com uma amiga tomando um café e a pessoa liga para ela. Ela já começa a tremer, e já, ai meu Deus, ele não pode saber que eu estou aqui, sabe? Algumas coisas nesse sentido. Como eu me comporto longe dessa pessoa? Como eu fico longe do meu marido? Como eu fico longe da minha mulher? Eu sou outra pessoa, quando eu estou com ela, ela tenta me transformar, eu sou outra pessoa ao lado dela, né? Como ele me trata com relação à minha aparência? Enfim, qual é o respeito que ele tem pelas minhas vontades? Porque são coisas mínimas que não são respeitadas.
né? E quando a gente entra na parte da escola, a relação de professores, como eu já coloquei, então, assim, porque você precisa estar muito atento à relação, que ela era uma relação boa e acabou, você vê num determinado momento, ele começou a abusar da posição dele. Então, assim, acho que praticamente é para abrir os olhos, né, das pessoas. No caso de idosos também, como você diz, a pessoa é tão boazinha, né? Olha que bênção, ela cuida da aposentadoria de todos os velhinhos da família. Então, fiquem atentos, porque, assim, muito mais comum do que a gente pode imaginar. Muito mais comum mesmo. E agradecer. Gostei muito de participar com vocês e na próxima eu estou dentro. Merece, esse tema merece. Tem muita coisa para falar e em um podcast só a gente não consegue falar tudo. Pois é, aí já está dando 40 minutos, a proposta é 30, 40 minutos, até para que a gente preserve o formato, vamos dizer assim, visível dentro do YouTube. Existem vídeos no YouTube, podcasts maiores do que esse formato, mas nós optamos por seguir esse formato de 30, 40, 45 minutos, para que as pessoas realmente possam assistir todos os episódios. Mas nós vamos repetir isso, tá? Então, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, nos vendo, pela sua presença, sua participação aqui conosco no Multi-Inclusão, que esse é o canal que visa incluir todas as pessoas, incluir todas as condições. Já tivemos temas sobre autismo, temas sobre crianças com altas habilidades, tivemos diversos temas e vamos repetir isso muitas vezes. Vamos voltar ao tema aqui das relações abusivas mais de uma vez, com certeza. Vamos também voltar a outros temas relacionados à inclusão de pessoas que têm condições ou características que podem ter necessidade de apoio, tá? Um dos próximos temas, com certeza, será a questão do etarismo, que é a história do idoso. Tem uma pessoa lá de São Paulo que me falou isso, foi procurar uma recolocação no mercado, depois de passar algum tempo fora. Aí foi procurar um headhunter, foi procurado por uma seleção, e essa pessoa chegou para ele quando ele se apresentou com o seu currículo, um currículo maravilhoso, tá? Uma pessoa com qualidades, com capacidades muito grandes, né? E o rapaz de 30 e poucos anos olhou para ele e falou: você sabe que essa empresa não contrata velhos, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo. Tá? Nós tivemos uma sociedade líquida, uma sociedade onde os idosos são abusados, né? Inclusive nessa questão que é fundamental. Que a pessoa pode ser taxada de ser velho demais. Eu, por exemplo, que tenho 38 anos, mentira, não me sinto nem um pouco velho. Bem, a você que acompanhou o nosso podcast, a gente só tem a agradecer. Mais uma vez, agradeço a Priscila, agradeço ao Felipe, aqui ao meu lado, agradeço a Gabriela por estarem aqui conosco e vamos voltar a isso. Um grande abraço para todos, até uma próxima.